Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bom, espero que com vocês esteja 10 vezes melhor do que para mim. Vocês merecem tudo de bom na vida. Galera, se vocês estiverem vendo esse vídeo, infelizmente por conta de problemas técnicos, né, que fogem do meu controle, nós passamos hoje o dia todo com problema de fornecimento de energia, então ficou vindo, voltando. E aí, para tentar evitar de não termos a nossa aula, eu resolvi gravar essa aula mais cedo e disponibilizar para vocês no horário, né, já deixando programado para o YouTube. Então, infelizmente, se a mensagem for essa, a gente não está fazendo a aula ao vivo, né, como nós havíamos comentado, mas infelizmente os problemas acontecem e aí a gente tem que ter sempre um plano B para tentar resolver essa situação. Por isso eu deixei essa aula já gravada para eventuais problemas que infelizmente aconteceram no dia de hoje, tá? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Eu vou explicar a mesma lógica do que eu iria explicar para vocês hoje na live, porém sem poder dar essa devolutiva. Mas caso vocês tenham alguma dúvida depois dessa explicação, podem ficar à vontade de me mandar mensagem pelo WhatsApp, que eu ainda estou utilizando por conta de usar os dados móveis, tá? Mas caso eu não os responda, você já vai entender aí que a gente está passando por alguns probleminhas. O pessoal da energia já veio, já olhou, já consertou, mas infelizmente depois da 1 hora da tarde já começou de novo o probleminha de oscilação, então a gente está meio que refém da energia, tá bom? Mas no mais não teremos prejuízo, porque a aula de vocês vai ficar aqui gravadinho, bem bacana para vocês entenderem também. Então se liga aí na missão e a gente volta já já. Não sai, hein? Pronto, galera. Esse é o nosso conteúdo de hoje para fechar o módulo A, que fala sobre os agentes, né? Agentes endógenos e os agentes exógenos, tá? A gente já havia até comentado anteriormente, deixa eu só ajeitar aqui minha caneta, colocar no marca-texto. Hoje eu vou usar a cor amarelo, né? Porque algumas pessoas na aula passada reclamaram que estavam com uma certa dificuldade de ver na cor vermelha. Então eu vou tentar aí o amarelo para ficar mais bacana para todo mundo, tá? Então a nossa fala hoje será sobre os agentes endógenos, os agentes exógenos, para que a gente entenda que esses agentes eles são responsáveis pelo processo de formação e o processo de modelagem do nosso relevo. A gente vai começar aqui pelos agentes endógenos, que são aqueles agentes, que também vão receber a denominação de agentes formadores e de agentes internos. Então, mediante essa característica, a gente já passa a entender que esses agentes, né, essa galerinha, eles atuam no interior do nosso planeta. E eles são responsáveis principalmente pelo processo de formação do relevo, tá bom? Os principais fenômenos que se caracterizam como agentes endógenos é exatamente o movimento tectônico, que a gente já falou um pouco nas aulas anteriores, tanto na teoria da deriva da tectônica de placas, como também no princípio da isostasia, tá? Da isostase, e os fenômenos magmáticos. São esses dois conjuntos de fenômenos que se caracterizam como agentes formadores, também chamados de internos ou ainda de agentes endógenos. E aí nós vamos falar de cada um aqui individualmente, tá? Começando pelo tectonismo, o movimento das placas tectônicas, que também pode ser chamado de diastrofismo. Seria a mesma coisa de uma para outra. O ponto importante que vocês precisam destacar aqui é que esse fenômeno tectônico, né, de movimentação das placas, ele é classificado como um processo de formação do relevo lento dentro da idade geológica, tá bom? E ele tem uma atuação bastante prolongada. Tá? Então, os efeitos desse tectonismo, ele é longo, né? Ele é prolongado e também acontece de forma lenta. Tá?
e ele pode se apresentar de duas formas distintas. Nós vamos chamar aqui de epirogênese e de orogênese. A gente vai ver que eles vão se diferenciar principalmente pela a velocidade em que cada um acontece e também pela área onde esse fenômeno ele vai ocorrer, tá bom? Então vamos começar pela epirogênese. Ó. Eles são forças verticais, tá? E que na grande maioria das vezes eles acontecem em áreas resistentes, ou seja, que possuem rochas bastante rígidas, né, que suportam a pressão desses movimentos. Tá? Essas rochas elas podem ser fragmentadas como consequência desse movimento vertical. Ela pode ser deslocada, geralmente da parte mais interna para a parte mais superficial, tá? E elas podem causar áreas de rebaixamento e de soerguimento. Ou seja, a partir do momento que a gente tem essa força vertical dentro dessas áreas, como vocês podem observar nessas figuras aqui abaixo, ó, que eu destaquei, tá? A gente tem um resultado aqui de força vertical. Ou seja, essa ação ela acontece nesse formato, tá bom? Então ela é uma força vertical e aí ela acaba ocasionando, né, uma área de soerguimento, apresentada aqui pelo número 1, e uma área de rebaixamento. Tá? Como elas são bastante resistentes, ela acaba apresentando esse modelo de movimentação. Tá? Seria o rebaixamento ou o soerguimento. Outra característica é que esse movimento vertical ele vai estar vinculado àquela isostásia, né? Que a gente falou que ela faz referência à espessura e à altura dessas placas, além também da formação rochosa que ela apresenta, tá bom? Então ela está associada a esse princípio da isostase e ela provoca alterações tanto na área litorânea, tá? Como, por exemplo, aqui muito comum as transgressões e as regressões marinhas. Alex, como assim? A transgressão é quando a gente tem áreas mais baixas, ou seja, elas são rebaixadas por conta desse movimento, e devido a esse rebaixamento, a água do mar ela acaba invadindo, né? Ou seja, ela acaba adentrando nessas áreas rebaixadas. Então, há uma transgressão dessas áreas marinhas. Elas rebaixam e a água ela consegue chegar em pontos anteriormente não alcançados. Já na parte da regressão, ela acontece por conta do soerguimento, né? Essa área ela vai levantar, como seria ali o número 1, e aí, devido a esse nível estar mais alto, a água acaba recuando, tá? Então, é basicamente isso que ele fala. No litoral, a gente tem tanto as transgressões, que é quando a água invade as áreas rebaixadas, e também as regressões, quando essa água ela não é evacua, tem um outro nomezinho, recua, né, dessas áreas litorais, tá bom? Um outro ponto também que a gente vai destacar é o rejuvenescimento do relevo, ou seja, devido a esse rebaixamento ou esse soerguimento, nós vamos ter a formação de novas áreas de relevo. Então, tipo, um relevo que antes era plano, agora ele vai apresentar uma área tanto de rebaixamento, que caracterizaria uma depressão, como também ele pode apresentar uma área de soerguimento, como por exemplo um morro, uma serra ou até mesmo uma montanha, devido a esse movimento, tá bom? Então, na formação, né, como a gente estava falando, tanto de fragmentação, de deslocamento e também de rebaixamento e soerguimento de áreas formadas por rochas rígidas, onde os movimentos ocorrem de forma vertical, nós iremos chamar de epirogênese, tá bom? Já a orogênese é basicamente o contrário. Nós teremos a atuação de forças horizontais, como por exemplo os divergentes, os convergentes, tá? Elas têm uma curta duração, então são movimentos ali que acontecem rapidamente, tá bom? E de grande intensidade, como ele destaca aqui, tá? Então ele ocorre horizontalmente
ela consegue, né, ser bastante rápida e, consequentemente, ter um poder, né, digamos assim, de dano muito elevado, que é o que ele chama de grande intensidade. E aí eles vão gerar tanto os dobramentos, chamados dobramentos modernos, que a gente já falou antes, como também as fraturas e falhas geológicas, que também nós falamos anteriormente. Então, nesse caso, nós teremos a orogênese, que se encaixaria principalmente lá naquele movimento convergente, né, que formam exatamente esses dobramentos, falhas, e os consertivos, né, que foi o outro que nós conversamos, tá bom? Que aí seria exatamente também o modelo dessa outra figura aqui, tá bom? Então esse daí é uma referência ao tectonismo, que também pode ser chamado de diastrofismo. O outro movimento aqui que se encaixa nos agentes endógenos será o vulcanismo. De uma forma bem simples, galera, o vulcanismo ele é uma forma, né, onde o magma ele é expulso do interior para a superfície. Então é assim bem simples mesmo. Os vulcões eles vão apresentar-se como pontos de saída desse magma. Eles vão ser a principal via de escape no continente. Então é importante nós destacarmos que tem esse modelo de vulcão que nós chamamos de incônio, mas também existe a atividade vulcânica em relação às fossas, né? Que são apenas as rachaduras, geralmente no leito marinho, tá? Que nós vamos falar mais na frente, e que acaba passando esse magma. E no oceano, a outra forma são os limites divergentes, tá? Que a gente também já falou. Ó. Aqui nessa figura, depois vocês dão um zoom aí, ele mostra exatamente o Círculo do Pacífico, né? Que é hoje a região onde nós temos uma atividade tectônica mais intensa. Então, devido à separação dessas placas e também às áreas de convergência, eles acabam tendo uma atividade magmática muito intensa e, consequentemente, expelindo esse magma para a superfície, o que caracterizaria o vulcanismo, tá? Então, dentro dos agentes endógenos, tá? Conhecidos também como formadores e agentes internos, vocês vão associar principalmente ao movimento tectônico, movimento das placas e o fenômeno do magma, né? do magmático. Seria a saída desse magma para a superfície. Aí lembra que o tectonismo ou diatrofismo, ele pode ser de duas formas, a pirogênese, que são os movimentos verticais, e a orogênese, que são os movimentos horizontais e as outras características que a gente acabou de falar. E por último, nós temos os agentes exógenos, que são aqueles agentes definidos como modeladores ou ainda chamados de agentes externos, exatamente por serem as forças, os fenômenos que atuam na superfície. Um dos pontos importantes, galera, que vocês precisam destacar aqui, é que esses dois agentes eles atuam de forma isolada. Então, nós não podemos associar, por exemplo, a atividade vulcânica a um fenômeno de erosão, ou o vulcanismo a uma erosão, né? No caso, a atividade vulcânica iria ser responsável pela ação de uma determinada intempérie na superfície. Então, apesar deles serem responsáveis por formar, né, e modelar o relevo, mas cada um no seu quadrado, né? Como eu digo, a galera que atua no interior do planeta, ele em nada interfere na ação da galera que atua fora, e vice-versa, tá bom? Então, os agentes exógenos, também chamados de modeladores ou externos, né? Ele se define principalmente na erosão e no intemperismo, tá? Então, nós dizemos que os agentes exógenos eles vão ser classificados principalmente nesses dois tipos de fenômenos, a erosão e o intemperismo, tá bom? Em relação à erosão, o que é que nós precisamos destacar? A erosão ela é um fenômeno de ação, que é o que nós chamamos da ação das intempéries. O que são as intempéries? São essas forças naturais ou humanas que acabam agindo sobre o relevo. Então, por exemplo, a água é uma intempérie, o vento é uma intempérie, a temperatura e a chuva é uma intempérie, né? Então, a ação dessas intempéries é o que nós vamos definir como erosão.
Então, a ação das intempéries sobre o relevo, o que vai causar a modelagem do mesmo, né, é que nós vamos chamar de erosão. Como, por exemplo, do vento a eólica, eu acabei cortando o Lzinho aí, né? Mas é a eólica do vento e a pluvial, que faz referência à chuva. Mas aí nós teríamos também a erosão fluvial, referente aos rios, a erosão térmica, referente à temperatura, e teríamos até a erosão antrópica, que é referente à ação do homem na modelagem do relevo. E aí entendam, galera, ó, que os agentes endógenos, eles são responsáveis em formar, tá, o relevo. Quem vai modelar, esculturar o relevo, serão os agentes exógenos. Então, um forma e o outro modela, tá bom? Além da erosão, nós vamos ter também a ação do intemperismo. Esse intemperismo que pode ser químico, ele pode ser físico e ele pode ser ainda biológico, tá? Quando que eu tenho um intemperismo químico? Quando a rocha ela entra em contato com a água e essa água faz com que ocorra uma alteração química da rocha. Alguns elementos químicos, ao entrar em contato com a água, eles sofrem uma reação, né? Como acontece lá com aqueles comprimidos de vitamina C, sonrisal, que quando você joga na água ele ferve até sumir. Algumas rochas também possuem minerais, né, compostos químicos, que quando entram em contato com a rocha, abrem um processo parecido, só que muitas vezes mais lento, e que acaba desgastando e modificando essa rocha. Já o físico, ele é causado por uma variação de temperatura. Então, a alternância de temperaturas baixas com temperaturas elevadas, ele faz com que essa rocha ela enfraqueça e, consequentemente, ela venha apresentar algum desgaste, quebrando, desagregando, tá? E o biológico, ele é causado pela ação dos seres vivos, que pode ser pelas raízes das plantas, pela ação de um animal que vive no subsolo, ou ainda a ação humana, né, que acaba agindo sobre esse relevo, sobre essa rocha, quebrando, desagregando ela. Eu vou só dar um zoom aqui nessa imagem dos intemperismos, e aqui nessa primeira imagem você tem o intemperismo físico. Então ela é uma rocha que está constantemente, né, digamos, vulnerável, né, à variação de temperatura. Então essa rocha ela consome a água da chuva, por exemplo, a umidade, e à medida que eu tenho uma temperatura mais elevada, essa água ela começa a evaporar, enfraquece a rocha até quebrá-la, fragmentá-la. Aqui a gente já tem um exemplo de rochas que sofreram alteração devido à reação química. Você percebe que ela é uma rocha que está próxima ao litoral, então quando a água entra em contato com ela, ela ocasiona uma reação química, o que acaba deformando essa rocha e, consequentemente, formando aí, né, dando outras formas ao relevo. E aqui nós temos um exemplo típico de intemperismo biológico, que é uma planta que, quando era de menor porte, ela acabou se acomodando nos poros da rocha, e à medida que essa planta ela vai crescendo, ela vai expandindo, né, tanto o seu tronco como suas raízes, causando também essa desagregação da rocha. Quando vocês derem um zoom na imagem, vocês vão conseguir perceber direitinho o que eu quero explicar. Tá bom, galera? Então esse seria o assunto da nossa aula hoje. Seria não, está sendo o assunto da nossa aula hoje. Eu espero que vocês consigam entender, mas caso não entendam, vocês poderão me mandar mensagem, que assim que eu conseguir ver essas mensagens, eu respondo para vocês, tá bom? Não esqueçam que à medida que forem assistindo esse vídeo, vão deixando a frequência de vocês aí nos comentários, e na aula de amanhã a gente vai resolver algumas questões e posteriormente também, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar amanhã. No mais, galerinha, valeu, um abraço para todo mundo, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, e logo logo a gente se encontra de novo para estar dando a devolutiva das nossas aulas, tá bom? Fica com Deus, um abraço e tchau aí para todo mundo. Juízo, tá? Valeu!